Vamos iniciar o terceiro bloco de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Nós estamos recebendo hoje o senhor Roberto Cláudio. Eu vou iniciar passando a palavra para os participantes que se identifiquem e digam a sua relação com a Praia de Iracema. Vitor, engenheiro, morador da Praia de Iracema e membro da MAP desde a sua fundação. Carlos Aragão, do Largo do Mixaria. Michele Militão, moradora da Praia de Iracema. João Marcelo, candidato a vereador e dos meus compromissos de campanha com a Praia de Iracema. Roselita Bastos, sou do movimento Praia de Iracema. Silvanete, pedagoga e faço parte do movimento Praia de Iracema, Reconstrução Já. Igor Leite, empresário, também faço parte do movimento Praia de Iracema. Paulo Gurgel, empresário, e vim apoiar o movimento em prol da Praia de Iracema, revitalização. Meu nome é Lucila, sou moradora e faço parte sou componente da Associação dos Moradores da Praia de Iracema. J. Neto, baixinho do couro, sou vice-presidente do Sindicato dos Artesãos. Sou Noélia, sou moradora aqui do Poço da Draga, aqui da Praia de Iracema. Deisiane, moradora do Poço da Draga da Praia de Iracema. Sou Vandir Júnior, analista de sistemas, vim dar um apoio ao projeto da Praia de Iracema. Paulo Almeida, apaixonado pela Praia de Iracema e queria dar essa oportunidade de meu filho ver o que já foi muito bonito aqui e está voltando a ser. Sou Salim Ari, apaixonado pela Praia de Iracema e lutamos junto ao Cláudio no grupo Praia de Iracema Reconstrução Já para que volte tudo isso aqui ser belo e funcional para que nossos filhos e netos possam frequentar novamente, que as famílias venham curtir a Praia de Iracema. Rodolfo Trindade, Piratabá e Fundação Pirata. Eu sou Aurimar, presidente da Associação da Praia de Iracema e luto pela a nossa praia. Meu nome é Cláudio Ari, eu sou coordenador do grupo Praia de Iracema e vou iniciar os trabalhos agora, passando a palavra para o senhor Roberto Cláudio. Ele vai se apresentar, falar alguma coisa e depois cada membro vai fazer algumas perguntas. Então, por favor, Roberto Cláudio. Muito bom dia a todos. Eu vou ser muito breve aqui, até porque vim mais para ouvir, para debater, do que para fazer discurso e pronunciamento. Queria apenas agradecer a todos que compõem esse movimento, agradecer o convite do Cláudio, saudá-los aqui em nome da Aurimar e do Rodolfo, estão aqui na mesa, dizer que para mim é um privilégio poder debater com quem vive aqui, com quem milita pela requalificação desse espaço, que é um espaço patrimônio da cidade de Fortaleza. Eu sou de uma geração que vivenciei talvez os momentos de mais prazer, mais lúdicos da minha juventude, aqui numa Praia de Iracema completamente diferente da Praia de Iracema de hoje. Uma Praia de Iracema que gerava oportunidade de emprego, de renda, de lazer, a oportunidade bucólica e romântica de ouvir uma boa música, de conviver com a boemia da cidade e que certamente representava, além do próprio patrimônio histórico existente aqui, representava talvez a maior pujança do patrimônio cultural que a cidade tinha e dava oportunidade também de nascer. Infelizmente, ao longo dos anos, por várias razões, houve uma degradação desse espaço, a ocupação desse espaço por outros tipos de atividades, inclusive se tornando ponto de droga, de consumo de droga aqui na cidade, aqui da própria cidade, um esquecimento de grande parte do patrimônio cultural que existe aqui. O Cláudio está falando do Cais Bar, e eu me recordo que o Cais Bar não só era um espaço de encontro da classe cultural de Fortaleza, da classe estudantil, do próprio espírito de rebeldia, de questionamento de diversos movimentos populares e sociais. Então, havia mais do que o patrimônio material, havia o imaterial, né? O subjetivo, o imaginário, que era talvez a maior beleza de um espaço que fisicamente já é belo de Fortaleza. Então, certamente que essa é a tarefa de qualquer prefeito eleito, para o bem da cidade, para o bem da nossa terra, para a reconquista das nossas melhores memórias, mas, sobretudo, para dar vez e espaço à cultura de nossa cidade. É imposição, é tarefa obrigatória ter um projeto sólido, um projeto consistente, não só de requalificação do espaço físico, mas sobretudo de ocupação desse espaço com atividades culturais, econômicas, que incluam a diversidade da cidade de Fortaleza. Dentre
tantos projetos, inclusive físicos de recuperação da praia, há um projeto em especial para a grande área do centro e da Praia de Iracema, que nós estamos chamando de Distrito Criativo Praia de Iracema Centro. O que é isso? Na verdade, é delimitar uma área geográfica que envolva a Praia de Iracema e o centro, e nessa área, dentre outras coisas, nós iremos estimular negócios na área da economia criativa, audiovisual, fotografia, produtoras, artesanato, área de tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, dando isenção de IPTU e ISS para esses negócios, também criando uma governança participativa dessa área. Essa área seria governada por um conselho, na verdade não governada, mas as decisões de intervenção urbana, de desenvolvimento econômico, qualquer intervenção urbanística nessa área seria decidida por um conselho de residentes, de empreendedores, de movimentos sociais e certamente também do poder público municipal. E a grande intenção, na verdade, é de reconquistar e trazer de volta para a gente dessa cidade um espaço que é nosso, um espaço que é lindo e que não pode estar do jeito que está. Era basicamente isso, dizer, no final me apresentar, acho que todo mundo basicamente já me conhece, a TV deu essa oportunidade, deu melhor me apresentar para quem não me conhecia. Eu sou Roberto Cláudio, sou médico, sanitarista, tenho 37 anos de idade, enfim, entrei na política há 2 mandatos, deputado estadual, presido a Assembleia e faço parte aí de uma candidatura alternativa ao atual modelo, com o apoio do Cid, do governador Cid, também contando com a parceria da Dilma e o que é mais importante, com um inquieto espírito verdadeiro de renovação de valores, de renovação de posicionamentos e de atitudes para a gente dar uma nova vida de oportunidade, uma cidade de excluídos, mas que tem um enorme potencial e a gente não pode desperdiçar esse potencial. Estou acompanhado do Gaudêncio, que é o nosso vice, que é empresário, que é do PMDB histórico e está emprestando agora o seu talento, foi morador aqui também, e que também tem muito carinho, e aqui e acolá a gente conversa muito sobre como a gente pensa e como deverá ser, na verdade, a Praia de Iracema se a gente tiver a oportunidade de ser prefeito de Fortaleza. Também registrar com satisfação a presença de alguns candidatos a vereador. Está aqui o Marcelo, está aqui também o Rogério Pinheiro, está por aqui também, está aqui o presidente do nosso partido, Carlos Cardoso, está aqui também a Selma Cabral, enfim, saudá-los a todos e dizer que eu estou pronto aqui para o bom debate em torno de uma grande causa que é a nossa PI, Praia de Iracema. Muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Gaudêncio Lucena, sou candidato a vice na chapa do Roberto Cláudio. A minha relação com a Praia de Iracema vem de muito tempo. Quando eu vim de Barbalha para morar em Fortaleza, eu fui morar na João Cordeiro 1105 e a minha praia era aqui na Praia de Iracema até a Praia do Ideal. E depois de muitos anos morando na João Cordeiro, eu vim morar aqui na Praia de Iracema, na Beira-Mar 1140, exatamente em frente àquela estátua de Iracema. Ali, na época que eu vim morar, tinha uns barracos na praia, foi na época do governo Cambraia. Ele retirou os barracos, umas favelinhas que tinha aí dentro, quase dentro do mar, e morei aqui por muitos anos e vivi aquela época, como diz, de ouro da Praia de Iracema, onde as famílias, todo final de tarde, estava reunida aqui na Praia de Iracema, o lugar mais bonito dessa cidade, e que nós precisamos encontrar uma solução para revitalizar essa área, que é a área nobre, a área mais bonita que eu considero de Fortaleza. Não estou muito distante não, eu estou apenas 2 quarteirões de distância da Praia de Iracema, na divisa do Meireles com a Praia de Iracema. Sou um defensor árduo, perpétuo da Praia de Iracema. Nós temos que realmente, eu posso me considerar fazendo parte dessa associação de vocês. Obrigado a todos. Eu vou iniciar o hall de perguntas e vou fazer uma pergunta para o Roberto Cláudio. Roberto, eu sou engenheiro civil e sempre que eu penso em Fortaleza, eu penso da seguinte maneira: eu sou apaixonado por Fortaleza e adoro a Praia de Iracema. E uma coisa gravíssima que eu vejo na nossa cidade é a mobilidade urbana. Porque a visão do engenheiro, nós somos mais matemáticos, né? Você é médico.
Quando você pensa em ser prefeito, caso você seja eleito, qual é o principal problema que você está pensando na cidade, e se tiver alguma ligação com a Praia de Iracema, seria interessante você falar. Deixa eu ouvir um bloco de 5. Ah, certo. Vamos passar para as outras perguntas. Como morador aqui da praia, uma das questões que a gente mais sente é a questão da segurança, né? Hoje, não só a praia, na sua faixa de praia, mas também o bairro Praia de Iracema, como você falou, gostei bastante quando você incluiu a praia e o centro, porque com a nova a divisão que foi feita, uma parte da Praia de Iracema passou a ser centro. E a questão de segurança é uma das principais questões hoje do nosso bairro. Além da minha pergunta, nós temos aqui, são duas perguntas. A segurança, o que é que você pensa, certo, em fazer aqui em relação à Praia de Iracema? E a outra é com a questão do aquário, e a gente vai ter aqui uma parte desapropriada, e entre essa parte tem uma escola nela. E aí eu gostaria de saber, já que você tem o apoio do CID e deve conhecer um pouco essa questão da Praia de Iracema enquanto projeto aquário, como é que vai ficar essa escola e para onde vão essas crianças? O Carlos Aragão, do Largo do Micharia, da Confraria do Micharia, que tem há 26 anos que a gente uma resistência na Praia de Iracema da boemia e da velha boemia. E a preocupação maior hoje do empresário, eu acho que todo o Estado, até em Fortaleza hoje, é o início de uma obra do governo municipal, estadual e federal, que não tem uma tabela de começo, meio e fim, certo? Eu gostaria de perguntar ao prefeito se a gente teria isso na sua administração. Meu nome é Arivaldo Alves, eu sou proprietário do Sobre o Mar de Iracema e sou corretor de imóveis. Eu convivo na Praia de Iracema aproximadamente 17 anos, dia e noite. 2 anos mais ou menos para construir o Sobre o Mar de Iracema e 15 anos que nós completamos agora no dia 1º de setembro. Então, a Praia de Iracema tem alguns problemas, mas eles são muito pequenos em relação à grandiosidade dela, que é exatamente essa beleza natural que Deus deu, que tem em poucas partes do mundo. Agora, existe um problema aqui que é meio sério, que é o problema de estacionamento. Então, eu pergunto ao nosso futuro prefeito, qual seriam as providências que o senhor iria tomar em relação a estacionamento? Obrigado. Eu sou professora, e o senhor é da área acadêmica, é um doutor, e eu me preocupo muito com a disseminação do conhecimento, certo? Eu gostaria que o senhor traçasse, em linhas gerais, bem resumido, o seu plano para a educação para Fortaleza, certo? E para os professores a nível de educação continuada, como os professores podem aumentar o conhecimento, como eles podem crescer profissionalmente. E se tem algum plano de educação para as crianças aqui da Praia de Iracema, alguma coisa nesse sentido. Gilvanete, do Movimento Praia de Iracema. Todos falaram aqui que amam a Praia de Iracema. O candidato Gaudêncio falou que morou na Praia de Iracema. Você também falou que isso, e inclusive já viveu, participou de muitas noites aqui. Eu volto à pergunta assim, o que você acha que precisa ser feito como gestor para que essa Praia de Iracema volte a ser a Praia de Iracema dos fortalezenses? Meu nome é Ricardo Montenegro, a minha família está aqui desde quando o meu avô construiu a primeira casa aqui na Praia de Iracema, que é o Estoril, certo? Nós ainda temos, mais ou menos em 1918, nós temos alguns imóveis aqui que a gente está tentando sobreviver a essa crise que houve aqui. Quer dizer, teve um momento em que a gente recuperou essas casas em frente ao Estoril, fez uns investimentos aqui e foi assim, um momento muito positivo da Praia de Iracema. Depois disso, a administração municipal resolveu tirar os prostíbulos que tinha ali onde hoje é o McDonald's da Beira-Mar e trouxe para cá. E isso aí foi o início da decadência da Praia de Iracema, certo? Muitos movimentos foram feitos aqui pelo pessoal que defende a Praia de Iracema, pelo saudoso Júlio Trindade, ou Júlio Pirata, tá certo?
foram feitos passeatas, foram feitos movimentos, televisão, tudo, para tentar resgatar a tranquilidade, o auge da Praia de Iracema, tá certo? Então, eu acho que quando a nova administração assumir aqui, seria muito importante que procurasse unir esforços, né? Porque você vê, a prefeitura já fez 2 reformas no Estoril. O Estoril está fechado. Por que o Estoril está fechado? O Estoril está fechado porque a vocação da prefeitura não é iniciativa privada, tá certo? Aqui, um monte de coisa fechada e tal, por causa da prostituição, por causa da decadência e tal. Então seria muito interessante que a nova administração chamasse os empresários para ouvir, dizer, rapaz, quais são os seus problemas? E a gente também, de chegar, qual é o plano da prefeitura? Porque a gente vai fazer investimentos no sentido de haver uma sinergia, uma convergência, né? E aí nem a prefeitura vai gastar muito dinheiro para chegar e desapropriar tudo, tá certo? Como se ouviu falar, tá certo? Então a prefeitura faz a parte dela, os empresários fazem a parte deles, conjunto com a comunidade, tá certo? Para gerar emprego, para as famílias morarem, que é uma coisa também que muitas famílias foram embora. Eu já visto o exemplo do Hélio Rola, que foi um grande defensor aqui da Praia de Iracema. Então eu acho que seria muito importante que o plano de governo fosse feito ouvindo todas as pessoas que defendem aqui, para a gente tentar encontrar uma coisa que seja boa para a cidade, que seja boa para a comunidade como um todo. Muito obrigado. Eu, como representante dos artesãos do estado do Ceará, gostaria de saber exatamente do senhor qual seria o plano que o senhor teria para nós, feirantes, porque nós começamos lá no Mucuripe e eles vêm jogando a gente, nós já também aqui, nós vamos terminar no centro da cidade. Aqui, ó, nós temos uma estrutura, o Estoril, que foi prometido para ser feita a Casa dos Artesãos, que seria uma casa que funcionaria 24 horas, com gente produzindo, a rendeira, o cara fazendo o chapéu de couro, mas isso pra gente foi negado. Foi prometido que seria feito uma casa, um restaurante de gastronomia, até agora nada. Então a gente gostaria exatamente de saber do senhor, o que o senhor teria de concreto. Cavalcante, J Neto, é isso aqui, eu vou fazer isso, a feira de vocês é aqui, porque hoje o turismo só existe aqui na Praia de Iracema por causa da feira do artesanato. Porque se não existisse artesanato, o turista não passava nem naquela calçada. Foi feito um instituto da Praia de Iracema, que era para estar funcionando vizinho ao Micharia, e ele está lá, o prédio lindo, maravilhoso e fechado. Esse instituto ele ia ser o gerenciador da Praia de Iracema, falando com todos os empresários e os moradores, fazendo as ações com os artesãos, com os jovens e tudo. É só, não sei se você está sabendo, né? E é um projeto que foi parado. Fazer só uma colocação. Esse grupo foi montado há 17 meses atrás, ou seja, 1 ano e meio. E houve um impulso muito grande na Praia de Iracema. Muita coisa foi feita. O Instituto de Iracema foi construído, o calçadão foi feito, a Casa Cor entrou, destruíram o Micharia para fazer outro, destruíram as praças para fazer outra. E faz 1 ano que ninguém faz nada. Os primeiros 7 meses foram sensacionais. Então, faz 1 ano que a Praia de Iracema está parada. Então, essa é a colocação deles para entender por que é que parou e o que o senhor faria caso eleito. Eu não vou poder responder porque parou, não. Vou responder porque o que é que eu vou fazer. Vou falar aqui em pé para ver se sou melhor ouvido aqui. Tem algumas perguntas que dizem respeito à cidade como um todo e outras especificamente da Praia de Iracema. Eu vou abordar aqui pela ordem das perguntas, são temas todos importantíssimos para a cidade. A começar pela mobilidade urbana. A cidade como Fortaleza, que hoje tem 2.500.000 habitantes, não pode viver mais sem uma política de planejamento. Uma cidade é um sistema vivo, onde economia, transporte público, educação, emprego, tudo isso é interdependente uma coisa da outra. A cidade cresceu espraiada, principalmente para o sul dela. Nós temos aqui na região norte da cidade, mas a população hoje, metade dela, vive nas regionais 5 e 6 e quase toda trabalha nesse coração aqui que envolve Centro, Benfica, Bairro de Fátima, Aldeota, Meireles, Dionísio Torres. O que é que isso gerou? Isso gerou uma cidade de grandes travessias.
Uma cidade que as pessoas precisam se deslocar muito para sair de casa e ir ao trabalho.